A história contada por quem faz parte da história. Os primórdios do povoamento da Filadélfia, hoje Teófilo Otoni. Iris Soriano é uma das principais fontes de informações relacionadas aos primeiros habitantes da nossa região, incluindo, claro, os primeiros sorianos a chegarem no Vale do Mucuri. O primeiro soriano que veio parar aqui, ele se chamava Vital Soriano de Souza. Ele veio de Recife, que a família dele era de Recife. Ele era formado em Direito, era advogado, e passou por aqui com a intenção de encontrar com o irmão dele no Rio de Janeiro, que tinha uma banca de advocacia e ele queria trabalhar lá. Mas a sorte entrou no meio e mudou a vida dele. Então, o que aconteceu? Levaram para ele passear na Fazenda Liberdade. Lá ele ficou conhecendo a Maria Leopoldina, que tinha as filhas que tocavam piano, que falavam francês. Ele começou, e a mais nova delas, ele ficou encantado com ela, porque ela sentou no piano, tocou uma música, e depois a mãe viu que ele era um rapaz simpático, que era um advogado, tratou logo de falar coisas boas dela, né? Ah, ela fala francês também. Aí falaram assim umas frases, e ele foi ficando, e não foi para o Nordeste. Acabou casando com ela, ele foi o primeiro promotor de justiça de Teófilo Otoni, teve 10 filhos com ela, morreu novo, com 42 anos, coitado, né? Deixou a filharada toda. Naquele tempo, os promotores não deixavam pensão, e ela tinha aqui o Grão-Pará, que era onde ela tinha a casa dela, né? Depois da morte do patriarca, Dona Etelvina usou a venda de frutas para sustentar a família. Tudo plantado no bairro Grão-Pará. Ela tirou o sustento dos 10 filhos aqui no Grão-Pará, que ela vendia laranja, tinha umas vaquinhas que tiravam leite. Foi uma vida muito difícil. O Grão-Pará, então, era uma fazenda? Era um sítio, um tipo sítio aqui, né? Então ela conseguiu formar um filho de medicina, conseguiu assim, no princípio, porque o pouquinho de dinheiro assim que ele tinha em caixa, ela conseguiu mandar umas 2 filhas estudar em Diamantina, que formaram em professora, quando chegaram ajudavam, né? Então foi uma vida assim muito sofrida. E para quem conhece o bairro Bela Vista, sabe que existem muitas ruas de pessoas com o sobrenome Soriano. Porque Júlia Maria Soriano tinha um terreno ali na Bela Vista. Então ela vendia terrenos. Então ela sempre falava que ela vendia relativamente barato, porque era só gente que conheceu a mãe dela, que a mãe dela morou na Bela Vista. Então ela loteou e ela homenageou os tios todos ali com o nome. Tem até uma rua com o nome da minha mãe, que era Ruth Soriano, né? Ela pôs também, todos os tios que estavam vivos, ela homenageou. Júlia Maria Soriano, ela foi professora, tem muitos rapazes aqui que foram alunos dela, aí tanto no Colégio Alfredo Sá como na FENORTE. E para dar continuidade à história da nossa cidade, para que mais pessoas saibam sobre os fatos e personagens, Iris Soriano traz uma novidade: o lançamento do livro Notas Históricas de Teófilo Otoni. Foi escrito por Reinaldo Otoni Porto. Reinaldo Otoni Porto era ao mesmo tempo compositor de música, era poeta. Tem um livro de poesias dele aqui, que foi lançado há pouco tempo. Elisa, da Academia de Letras, fez o lançamento. Mas ele era um historiador, e ele era o livro dele, o que ele deixou, estava apenas assim. Poucas pessoas tinham ainda esse livro. Então, Gilberto Otoni Porto, que era sobrinho dele, e João Bosco, que era filho, resolveram juntar toda essa obra dele para publicação de uma nova edição assim bonita, porque quem tinha esses livros dele era em xerox, assim, espaço, muita coisa esparsa, né? Então, Reinaldo Otoni Porto, que era conhecido como Reinaldinho, ele foi um dos mais importantes historiadores de Teófilo Otoni, dos primórdios de Filadélfia.
A importância de Reinaldinho, que está bem explicado aqui pelo prefácio feito pelo historiador de Teófilo Otoni, Eduardo Magalhães Ribeiro. Eduardo considera a obra de Reinaldinho primordial para quem quer conhecer mesmo como foi a evolução da cidade. Por quê? Reinaldinho, tudo que ele escreveu, ele procurou documentar, ele se baseou em documentos. E o livro traz muitas surpresas e fatos impressionantes. Com a autorização da Dona Iris, um spoiler. Antes de ser povoado, o Vale do Mucuri já havia recebido expedições. Então, antes da expedição do Teófilo Benedito Otoni, outras pessoas já tinham passado por aqui. Eles passaram, mas geralmente as pessoas que passavam eram em busca de descobrir minas de ouro, de pedras preciosas. Então, um dos moradores mais antigos daqui, que foi o João Guimarães, ele esteve muito tempo, fez uma fazenda, mas tudo nos limites ali do Mucuri com o Jequitinhonha, não é? Então, nesse livro, você pode reparar aqui no índice dele, ele fala assim: bandeira de João da Silva Guimarães, o mestre de campo. Então, ele era o que era mestre de campo? Mestre de campo naquele tempo era um tipo de coronel, era um cargo que era concedido pelo governo imperial, não é? E o papel deles era cuidar dos limites, era cuidar das terras que os portugueses achavam que era deles, né? Bom, e aí vai contar sobre a expedição e o que essas expedições pretendiam também com essas visitas aqui ao Vale do Mucuri. Então, elas pretendiam isso. Muitas dessas expedições, isso que foi interessante, que Reinaldinho conseguiu apurar direitinho. As primeiras expedições, a primeira foi de Martim Carvalho, em 1550. Então, ele entrou, mas ele não conseguiu quase nada, porque os índios atacaram e eles tiveram que recuar. Em 1550, já tinha gente passando aqui? Tinha 550. Então, a primeira entrada em busca de ouro no Brasil foi feita aqui, na nossa região do Mucuri. A obra ainda será lançada, mas já há uma grande expectativa para o acolhimento das pessoas que gostam da nossa história. Esse livro vai ter um lançamento que Gilberto Porto pretende fazer primeiro o lançamento no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, porque o Reinaldinho pertencia ao Instituto. Depois nós vamos lançar aqui, não é? Então, e nós vamos, por enquanto, nós temos, mas vamos ter mais outra edição com um número bem maior. Enquanto isso, eu que sou apaixonado pela história de Teófilo Otoni, vou aprendendo um pouco mais com a Dona Iris. Até porque passear pela sua casa é voltar um pouco na história. E dividir o conhecimento com a publicação dos livros é um ato nobre de quem detém as informações históricas. O que está escrito é uma coisa fantástica, porque qualquer época você abre um livro e vê. Você vê aqui Petrônio Mendes de Souza. Então, muita gente hoje não sabe quem foi Petrônio Mendes de Souza, né? Os jovens da agora, né? Da época dele, sim, porque ele foi uma pessoa fantástica, um prefeito maravilhoso da cidade.